Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos rezando esta liturgia da quinta-feira, que nos ajuda bastante a refletir sobre esta realidade, principalmente pegando assim, se detendo, não desprezando a primeira leitura, mas se detendo um pouquinho no Evangelho, a gente encontra ali a história de Bartimeu, filho de Timeu. É interessante um pouquinho a história dele. O texto diz que ele era cego e mendigo. Ele tinha família, mas ele fez uma opção. Ele fez uma opção para mendigar, né? Talvez a situação da sua casa o proporcionava isso. E ele ficava ali, à beira do caminho, né? Mendigando as realidades que as pessoas davam para eles, né? Entregava a ele, né? As quireras da vida. E aquilo, para a realidade daquele que ali está, era boa. Não precisava mudar, porque muito tempo era assim. Agora, veja que interessante. Ele escuta falar de Jesus. Então vem um sinal de vocação, um vocativo aqui. Ele escuta falar de Jesus. Epa, falando de Jesus, quem é Jesus? E ele vai procurar saber quem é Jesus. E ele tem essa graça. Então, a vocação nasce desse chamado, né? De eu saber escutar. E escutando, ele se coloca na disponibilidade do amadurecimento. E é bonito isso, não é verdade? Porque quando ele escuta Jesus, ele podia dizer: é Jesus, eu estou vivendo desse jeito. Se ele é Jesus, ele vai saber quem eu sou. Se ele é Jesus, ele vai tirar a minha dor, o meu sofrimento, a minha realidade. Mas não, ele prefere ir até Jesus. Então a vocação é o escutar e caminhar ao encontro de. Então ele vai, ele escutando Jesus grita: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Essa oração, depois mais à frente, nós vamos saber que quem reza essa oração é o peregrino russo, um peregrino russo que sempre rezava essa oração dizendo: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, que sou pecador. E reconhecendo, rezando várias vezes essa oração, quase como um mantra, né? Rezando, quase como uma oração, né? Como o terço, como a Ave Maria, o Pai Nosso, rezando, ele assimilava a necessidade de conversão e de vida nova. Nós também temos que buscar conversão e vida nova. A gente pode dizer assim: mas eu já sou convertido. Será que é mesmo?
Será que nós não precisamos crescer um pouquinho mais? A conversão, ela não se estaciona. Ela é uma ação necessária, é um eterno retorno. A gente alcança um sinal de conversão, automaticamente vem uma realidade que vai nos proporcionar uma conversão mais madura da fé. Por isso que essa fala, Senhor, Filho de Davi, ele reconhece a descendência de Jesus e a realeza, a grandeza da presença de Deus em Jesus Cristo. Tende piedade, tende compaixão, ama junto. Me deixa ser um contigo, essa é a realidade. Me deixe ser um contigo para que tu possas ser um comigo. Então é a liberdade de deixar Deus. Ele não pede para Deus cura, porque aquela realidade para ele bastava. E a comunidade com certeza deve ter repreendido. E ele deve ter gritado com mais força. E Jesus manda chamá-lo. Traz esse rapaz aqui. Aparentemente, lendo o texto em português, dá a impressão de que Jesus está incomodado com aquela fala, com aquela gritaria. Traz logo aqui, que depois a gente resolve esse problema e a gente continua a nossa caminhada. Mas não. Jesus chama, traga-o aqui. Aí vem a novidade do texto, que é muito linda. Vocês repararam que ele tinha um manto? O cego tinha um manto. O que aconteceu? Eles falaram, olha, Jesus te chama, levanta. Né? Sai dessa sua realidade. Jesus está te chamando, sai do seu comodismo. Sai dessa tua realidade enferma. Vem para a vida. Vem para a luz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então vem para a luz. Olha que ação boa. E o que acontece? O cego joga o manto, tira o manto. Tirar o manto, numa expressão hebraica, significa tirar a sua potência, descaracterizar a sua majestade. Tirar o manto é tirar o poder, mas também tirar o orgulho, tirar as suas vaidades, tirar a sua prepotência, tirar a sua enfermidade que estava sendo cômoda para aquele tempo. Então ele tirou. Ele falou, não preciso viver mais nesse pietismo. Eu não preciso viver mais necessitado das pessoas me terem piedade de mim. Então ele tirou o manto. Ele assumiu uma postura formidável, grandiosa, extraordinária. Tirou o manto. Erguer a cabeça significa dar esse pulo. Imagina, se a gente dá um pulo, se a gente se desequilibra, a gente cai. Imagina quem não vê dar um pulo. Dá um pulo para onde? Né? Eu estou enxergando o espaço. Quem não tem a graça da visão, está deficiente dessa realidade, não tem a noção do espaço onde está. Como que ele deu esse pulo? Significa confiança. Então ele confiou no chamado de Jesus. Às vezes Deus também nos chama e a gente fica na dúvida. Será que é mesmo? Às vezes Deus nos convoca para uma ação e a gente, será que é mesmo? Deus te chama para ser tudo na sua casa. Ser a presença dele no seu lar, ser a presença dele no teu grupo convívio social, ser a presença dele no teu trabalho ou no teu estudo. Ali você tem que ser Jesus Cristo, a alegria de Jesus Cristo. Você confia? Ele confiou, pulou e foi até Jesus. E Jesus fala com ele, o que você quer? Jesus também não disse para ele, eu vou te curar. Jesus simplesmente perguntou, o que você quer? Senhor, que eu veja. Agora, aí vem a novidade, né? Ver. Talvez ele enxergava a realidade que ele vivia e não conseguia enxergar a realidade pela ótica de Cristo. O amor, a fraternidade, a compaixão, se fazer um. E ele agora recebe de Deus essa graça. A tua fé te curou. Por que a tua fé te curou? Não, né? Ali mostra Jesus que Jesus não impõe as mãos. Nesse texto ele não impõe as mãos. Ele não toca. Ele fala, a tua fé te curou. Exatamente o texto é para evocar o vocativo, a vocação. Então quando a gente responde ao chamado de Deus, não pelas nossas vontades, mas reconhecendo o chamado, criando a confiança, tirando as nossas realidades, essa capa, nós buscamos
o caminho em Deus. Olha que ação importante, a gente busca a graça em Deus e assumimos a nossa vocação. E a primeira vocação que Deus nos dá é o nosso batismo. Então, se eu assumo verdadeiramente o meu batismo, as outras realidades vocacionais que Deus me dá, eu vou viver de uma maneira muito mais intensa. Aquele que é solteiro, tem a vocação de viver a vida solteira, vai viver de uma maneira muito festiva, feliz, realizado. Aquele que é casado, aquela que é casada, vai viver a sua vocação de esposo e esposa na sua realidade, na sua alegria, na sua fidelidade por amor. Aquele que é religioso, consagrado, vai viver também a sua realidade, a sua realização vai ser plena no sentido quando for verdadeiramente colocado a serviço do reino de Deus. Olha quanta coisa bonita a gente aprende com Bartimeu, o cego Bartimeu. Um belo dia à beira-mar, a gente vai encontrar esse homem, né? Jesus passa também na nossa vida. Que Jesus também possa passar na nossa história, a gente possa ter a coragem de querer essa experiência com Jesus, querer ser uma pessoa nova, querer ser renovado em Deus, e não ficar preso nas nossas mesmices, nos nossos caprichos, nas nossas realidades tristes, que não nos conduz a um testemunho verdadeiro do mistério de Cristo. Hoje é um convite que Deus nos faz. Você está pronto à vocação? Levanta, tira o manto, dá um pulo, quer dizer, mudança de paradigmas, quer dizer, alegria, vocação, chamado. Deus nos quer missionários para esse tempo moderno. Por isso que Ele também nos chama a rezar. Por isso que Ele também nos convoca a estarmos unidos em Eucaristia. Não reunidos somente, mas unidos em Eucaristia. E Ele nos quer pessoas novas. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus nos dê essa alegria, essa graça. Hoje rezamos o 7º dia de nossa irmã, que Deus também conforte os familiares, que Deus também dê a vida, essa certeza da vida eterna à nossa irmã, mas a certeza da vida também a nós que ficamos, para termos a coragem, a alegria, a força para continuar vivendo a nossa missão de peregrinos que somos neste mundo. Então, Senhor, Filho de Davi, tende pena de mim, que sou pecador. Tende pena de nós, tenha pena da tua igreja, né, e conduz a tua igreja ao caminho da verdadeira paz, ao caminho da justiça, da verdade e da paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a gente possa agora, né,